crianças! Tudo bem com vocês? E aí, como passaram essa semana? Foi uma semana bem legal. Na semana passada, a gente revisou um pouquinho do nosso segundo trimestre. Isso mesmo, nós já fizemos a revisão do primeiro trimestre, do segundo, e hoje nós vamos para a nossa última revisão do ano. Puxa, já tá acabando, professora. Não é a nossa última aula, mas é a nossa última revisão. Então, como a gente vai ter uma última revisão hoje, nós vamos precisar anotar muitas coisas no nosso caderno, coisas importantes para a gente não esquecer, combinado? Então, separa o seu material de anotação e a gente já volta para começar a nossa revisão de hoje. Agora que você já está com o seu material separadinho, está com o seu caderno, né, ou a sua folha, aquele material que você usa para anotação, seu lápis, nós vamos para a nossa viagem no tempo para começar a nossa aula de hoje. Mas essa nossa viagem no tempo de hoje não vai muito longe, porque nós estamos revisando o terceiro trimestre. Então é uma volta curtinha que a gente fez hoje. E eu quero saber, você se lembra sobre o que nós falávamos no terceiro trimestre? Qual era o assunto que nós abordamos? Nós abordamos 3 assuntos diferentes. E o primeiro dele foi ideias de divindades. Isso mesmo! Lembra que nós vimos o que são divindades, como que algumas culturas representam essas divindades, como que elas apareceram nas histórias, no cinema, nas pinturas. E para a gente não esquecer, vamos ler juntos o que é divindade? Divindade, qualidade de divino, natureza divina, ser divino, Deus, coisa ou pessoa que se adora. Quando a gente fala ali em coisa ou pessoa que se adora, se a gente pensar no conceito de divindade, seria no objeto de adoração ali dentro das religiões, dentro dessas culturas, essa veneração. Mas é muito comum a gente usar essa palavra divino ou divindade para outras coisas. Por exemplo, a sua avó fez aquele bolo de cenoura com cobertura de chocolate. Você come um pedaço e ele estava muito gostoso. O que você fala para sua avó? Vó, esse bolo estava divino. A gente não usa essa palavra para outras coisas? Ou quando a gente vê aquele vestido lindo e fala assim, nossa, o vestido está divino, o vestido é divino. Por quê? Como o divino é uma coisa relacionada aos deuses, às divindades, a esses seres sobrenaturais, quando nós gostamos muito de uma coisa, achamos ela muito bonita, muito gostosa, muito incrível, a gente acaba usando a palavra divino para se referir também a essa coisa, esse objeto, ou esse alimento, ou até pessoas, né? A gente fala assim, nossa, aquela professora que eu tenho lá na minha escola, que professora divina, porque é uma professora muito boa, muito acolhedora, muito inteligente. Então são palavras que elas têm um significado importante dentro da religião,
mas que no nosso dia a dia nós usamos para se referir a outras coisas. A própria palavra Deus, hoje em dia não se usa tanto, mas quando eu era mocinha, bem novinha, quando a gente via um rapaz muito bonito, a gente dizia, nossa, como ele é bonito, parece um deus grego. Por conta das pinturas e das esculturas que nós tínhamos desses deuses, que eram homens muito bonitos. E para as mulheres também. Nossa, parece uma deusa grega. Então são palavras que elas têm uma importância religiosa, elas têm essa conotação sagrada, mas no dia a dia a gente usa. Um outro exemplo, que às vezes nem é tão bom assim, é quando acontece alguma coisa ruim. Você está assistindo televisão e passou no telejornal uma notícia de um acidente de carro. E a gente fala, meu Deus, olha o que aconteceu. Nesse momento, esse meu Deus, ele é diferente do uso quando a gente está na igreja, quando a gente está fazendo uma oração. Esse meu Deus é mais uma expressão cultural que se usa. Então essas palavras no dicionário, elas vão ter vários significados por conta desses usos diferentes que a gente faz. Mas para a palavra divindade, além desses muitos significados, nós temos também alguns sinônimos, algumas outras palavras que querem dizer a mesma coisa, dentro do sentido religioso. Quer ver só? Deus, deusa, deidade, entidade, energia, espírito, entre outros. Cada religião acaba adotando uma palavra própria para se referir a essa divindade. Por exemplo, no cristianismo se usa a palavra Deus, sempre com letra maiúscula, porque nós já vimos aqui que para os cristãos só existe um Deus, então eles usam Deus como nome próprio. Se nós pensarmos nas religiões de matriz africana, eles se relacionam aos seus orixás, às suas divindades, como entidades, que é uma palavra diferente para se referir também a esse transcendente. Outras culturas usam a palavra espírito ou energia, e existem outras palavras aí que são usadas de acordo com a cultura, de acordo com inclusive o país onde aquela religião se desenvolve. Vamos ver um pouquinho, então, lembrar um pouquinho dessas ideias de divindade dentro das religiões? A primeira que nós vamos ver é na visão judaica. E aí você vai falar assim, professora, que palavra é essa que está do lado de judaica? Um Y, um H, um W e um H? Como assim? Como a gente lê isso? Na verdade, dentro do judaísmo se usa a linguagem, né? A língua hebraica, se usa o hebreu. E dentro do hebraico, então, Yahvé se escreve dessa forma, aí que é um pouquinho diferente do que a gente está acostumado. Então, na visão judaica, Yahvé, que pode ser chamado de Javé, Jeová ou Deus, é o criador de tudo o que existe. É aquele Deus supremo que criou e que rege o universo. Depois dos judeus, vamos ver o que os cristãos dizem. De acordo com os cristãos, Deus é onipotente, onipresente e onisciente. Nós vimos o que significam essas três palavras, você se lembra? Onipotente é aquele que tem todo o poder. Onipresente, que está em todos os lugares ao mesmo tempo. E onisciente, aquele que sabe de todas as coisas. Então esse Deus dentro do cristianismo é um Deus que criou tudo, que tem todo o poder, está em todos os lugares e sabe de todas as coisas. Boa parte das religiões ocidentais são monoteístas, que são aquelas que creem em um único Deus, criador de todas as coisas e regente do universo. Além do cristianismo e do judaísmo, existem outras religiões ocidentais, como o islamismo, como o espiritismo, e todas elas têm, então, essa figura de um Deus único, presente, criador de todas as coisas. Vamos ver algumas religiões orientais? Acompanhe a leitura comigo.
No budismo, os deuses são apenas seres celestiais, que habitam temporariamente em mundos celestiais de grande felicidade. Tais seres, porém, não são eternos. Dessa forma, estão sujeitos à morte e eventual renascimento em reinos inferiores da existência. Além do budismo, nós conhecemos também o shintoísmo. Dentro do shintoísmo, a gente tem o próprio significado da palavra. Shintoísmo significa caminhos dos deuses. É uma religião oriental, politeísta e animista. Essas duas religiões que nós vimos aqui, nas nossas aulas nós tínhamos visto outras também. Mas é só para a gente lembrar que a maioria das religiões orientais são politeístas e a função dos deuses varia de acordo com a religião e com a cultura locais. Então a gente vai ter aí dentro das religiões orientais deuses específicos, por exemplo, o deus da colheita do arroz, o deus do plantio do arroz, o deus que criou a terra, o deus que criou a lua, o deus que protege um tipo de animal. São vários e vários deuses que se apresentam de várias formas diferentes e que têm várias funções diferentes. Mas diferente dos deuses ocidentais, que a gente viu ali Deus na visão judaica, na visão cristã, que são seres eternos, os deuses na cultura oriental normalmente não são eternos. E eles podem morrer, podem sofrer assim como nós humanos. Eles vivem muito mais tempo do que nós, mas eles também estão sujeitos a algumas coisas aí que são meio humanas demais dentro da cultura ocidental. Vimos duas matrizes, ocidental e oriental. Qual é a próxima? Africana, muito bem. Vamos ler juntos? No continente africano, do ponto de vista religioso, predominam o islamismo, o cristianismo e as religiões tradicionais africanas. Lembra que nós vimos isso? Que a África passou por o continente africano, passou por um processo de colonização semelhante ao que aconteceu nas Américas. E por isso hoje existem lá muitos países que são muçulmanos, países que são cristãos protestantes, cristãos católicos, mas nós ainda temos as religiões tradicionais africanas. E nas religiões tradicionais africanas e nas afro-brasileiras, nós temos a presença de divindades, conhecidas como orixás, que são entidades que governam o mundo em nome da divindade. Representam elementos da natureza ou poderes primordiais e estão relacionados a antepassados míticos. Muitos desses orixás são pessoas que viveram aqui na Terra há muitos anos atrás e que, de certa forma, acabaram se tornando orixás, dependendo da cultura onde esse mito está inserido. Já outros são energias da natureza, mas normalmente eles são representados na forma humana, como nós vimos nas nossas aulas. Apesar de serem energias, são representados como masculino ou feminino. Nós temos orixás como Iemanjá, que é sempre representado no feminino. Já nós temos o Baluaê, que é sempre representado no masculino. Então essa representação se aproximando da figura dos seus seguidores, da figura humana. E falta uma matriz aí. Sabe qual é a matriz que falta para a gente relembrar? Isso mesmo, a matriz indígena. Vamos ler juntos? Além dos tupis e dos guaranis, dois dos grupos mais importantes, Yanomamis, Araras e dezenas de outros povos deixaram um legado mitológico que permanece vivo até hoje entre os mais de 450 mil índios que habitam o Brasil. Então, os indígenas, como nós vimos na aula, têm uma ideia bem diferente dessas divindades e varia muito de uma cultura para outra. A representação, a função, o próprio nome que se dá a essa entidade, a essa energia, a esse espírito da floresta. E essa religiosidade está muito mais ligada com a natureza, com os elementos da natureza, do que com uma ideia como é no cristianismo, ou no islamismo, ou no budismo, que é essa ideia de uma religião constituída, organizada, hierárquica e tudo mais.
Mas vamos para a nossa primeira atividade de hoje? Então, nós vamos ler juntos e eu vou pedir para você copiar. São 2 trechinhos que a gente vai copiar para a gente responder a pergunta, combinado? O primeiro diz assim: cada povo atribui características diferentes às suas divindades. Essas características variam de acordo com o espaço e a época. Informação importante, copia lá no seu caderno que a gente já volta. Agora que você já copiou esse trecho importante do texto, vamos ler o próximo? Quais as características físicas ou de personalidade que a sua religião, ou alguma que você conhece, caso você não frequente nenhuma, atribui à divindade? Algumas religiões não têm uma representação de características físicas da divindade, como é o cristianismo, por exemplo, mas tem características de personalidade.
Então eu vou dar um tempo para você copiar e responder essa pergunta. Qual a característica que a sua religião atribui à divindade? E por falar em divindade, em deuses, em
características de personalidade, características físicas. Tem um outro conteúdo que nós trabalhamos no terceiro trimestre, que é um dos conteúdos que eu mais gosto. Eu gosto muito de falar sobre esse conteúdo, que é o sagrado feminino. E para a gente lembrar um pouquinho do sagrado feminino, eu vou passar uma história para você. Presta atenção lá nesse vídeo. Olá, meninos e meninas! Aqui é a tia Rose e hoje eu tenho uma linda história para você sobre uma rainha da Bíblia, a rainha Esther. O título da história é Esther salva seu povo. O verso de hoje está em Mateus, capítulo 18, verso 20, que diz: Por onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. A mensagem da história de hoje diz: Deus nos ouve quando oramos juntos. Você ora com a sua família? A rainha Esther orou com as suas servas no palácio. Muitas outras pessoas oraram por ela também. Esther, a pequena garota órfã judia que viveu em um país estrangeiro, tinha crescido e se tornado uma rainha. Mordecai, seu primo, a havia criado para amar e honrar a Deus, mas ele também tinha dito a ela para não falar a ninguém que era judia. Mordecai não queria que o rei mudasse de ideia com relação a Esther. Por Mordecai trabalhar no palácio, ele podia mandar mensagens e orientações a Esther, e Esther ficava sempre feliz em receber notícias dele. Um dia, depois de 5 anos que ela se tornara rainha, Mordecai a mandou uma importante mensagem. O servo mais próximo do rei, Amã, havia enganado o rei a fazer uma lei terrível. Essa nova lei dizia que em um certo dia, as pessoas da Pérsia poderiam machucar todos os judeus e tomar para si tudo que lhes pertencia. Você deve pedir para o rei para salvar a vida do teu povo, Mordecai disse. Esther mandou uma mensagem de volta para Mordecai. Estou com medo. Há mais de um mês que o rei não me chama para vê-lo e eu não tenho permissão de ir até ele. Ninguém, nem mesmo a rainha, tinha permissão de ir à corte do rei sem ser convidado. Qualquer um que fizesse isso seria morto, a não ser que o rei dirigisse a ele o seu cetro real. Mordecai mandou uma outra mensagem. Não pense que você vai escapar por morar aí no palácio. Talvez Deus a tornou rainha para você ajudar seu povo. Esther pensou melhor. E ela mandou outra mensagem para Mordecai. Junte todos os judeus da cidade. Por 3 dias não comam nada. Passem o tempo em oração. Minhas servas e eu também faremos isso. No 3º dia, eu irei ver o rei. E se eu morrer, morrerei. No 3º dia, a rainha Esther fez sua última oração, colocou suas roupas reais e corajosamente caminhou até o trono do rei. O rei olhou bem. Quem se atreveu a ir até ele sem um convite? O quê? Era Esther? O rei sorriu e direcionou seu cetro a ela. O que precisas, rainha Esther? Te darei metade do reino se me pedir, disse o rei. Esther tocou o cetro e então convidou o rei para 2 jantares especiais. No 2º jantar, ela disse ao rei que era judia e pediu a ele para mudar aquela terrível lei que acabaria com ela e com seu povo. O rei soube então que havia caído em uma trampa e feito uma terrível lei. Mas a lei não podia ser mudada. Então escreveu uma nova lei que dizia que os judeus poderiam se proteger. Quando o dia chegou, ninguém tentou machucá-los. O povo judeu havia sido salvo pela bravura de Esther e por suas orações. Deus ouviu as suas orações e ouve a tua também. Deus ouve as orações de seu povo. A história da rainha Esther, nós já vimos um outro pedaço da história dela numa outra aula. Por que é importante a história da rainha Esther? A história da rainha Esther, ela é importante para 2 culturas diferentes, para os judeus e para os cristãos, tanto católicos quanto evangélicos. E ela é muito importante para nós porque ela mostra que mesmo uma mulher que é rainha, que vive lá no castelo, que a gente sempre imagina que vive lá no castelo, só tomando
banho de leite de rosas, cuidando do cabelo, né, usando aqueles vestidos incríveis, ela se preocupou com o povo. E ela fez ali algumas questões, algumas negociações com o rei, que era o marido dela, para salvar esse povo. Por isso, a história dela é muito importante para diferentes culturas, porque ela tem essa característica de rainha, de ser uma mulher muito bonita, como a gente vê no início da história dela, que conquistou o rei pela sua beleza, mas ela também era uma mulher muito forte, uma mulher muito determinada, que ela estava ali para salvar o seu povo. Por isso que eu escolhi a história dela, para a gente relembrar aí as mulheres que nós conhecemos na nossa aula sobre o sagrado feminino. Nós conhecemos mulheres muçulmanas, candomblecistas, budistas, judias, católicas, indígenas, umbandistas e evangélicas. Muitas mulheres que nós vimos aí ao longo das nossas aulas. E quando nós falávamos do sagrado feminino, nós entramos também num outro assunto, que é o nosso outro conteúdo, que é a atuação de homens e mulheres nas organizações religiosas. Por quê? Assim como na sociedade, dentro das religiões, homens e mulheres, em diferentes tempos históricos, em diferentes espaços, ocuparam diferentes funções. Se a gente pensar que nós vimos lá na nossa aula a questão dos rabinos, que antigamente era uma função restrita aos homens, mas nós vimos lá na Alemanha uma mulher que foi então consagrada como rabina, e é ela que coordena ali a sua comunidade dentro do judaísmo. Nós vimos, no entanto, que algumas outras religiões, como o catolicismo, os homens e as mulheres, os padres e as freiras, têm funções bem marcadas, bem delimitadas. Já dentro do budismo, nós temos algumas mulheres que são monjas e são muito famosas, como a monja Koen. E dentro da Umbanda e do Candomblé, pais e mães de santo têm a mesma função de cuidado e de orientação dos seus filhos. Então essa atuação de homens e mulheres, ela muda bastante, principalmente pela cultura local. Porque nós temos, por exemplo, dentro do cristianismo, o catolicismo, onde homens e mulheres desempenham uma função bem diferente, mas nas igrejas protestantes, como a igreja luterana, homens e mulheres podem desenvolver o papel de pastor. Em algumas igrejas evangélicas, só os homens podem ser pastores. Já em outras, como a igreja quadrangular, por exemplo, homens e mulheres podem ser pastores. Então varia muito da comunidade, da cultura local. E por falar em cultura, você já se perguntou se existem coisas na nossa sociedade que são só dos homens ou só das mulheres? Pois é, durante muito tempo foi assim. Durante muito tempo, nós mulheres não podíamos ir à escola. Vocês sabiam que nem documento a gente tinha? E não faz tanto tempo assim. A minha avó conta que quando ela era moça e ela se casou com meu avô, ela não tinha CPF. O CPF era do meu avô. E quando ela precisava se cadastrar em algum lugar, ela precisava da autorização dele. Mas isso mudou. E hoje nós mulheres temos o nosso CPF, nós temos os nossos documentos, nós trabalhamos fora, nós podemos estudar, podemos ir para a universidade, para o mestrado, fazer quase tudo. Porque ainda tem muito preconceito contra a gente. Por falar em preconceito, no mundo dos esportes isso acontece bastante. E quem vem contar um pouquinho da sua experiência pra gente é a Marta, eleita várias vezes a melhor jogadora de futebol do mundo. Presta atenção nesse vídeo. Olá, eu sou Marta, jogadora de futebol e embaixadora da boa vontade da ONU Mulheres. Eu comecei a jogar futebol com 7, 8 anos de idade e naquela época nenhuma menina jogava futebol na minha cidade e eu era a única no meio de vários meninos. E devido a isso, eu sempre ouvia muitos comentários maldosos, as pessoas dizendo que futebol não era coisa de mulher e que a minha família não deveria aceitar que eu praticasse esse esporte. E eu respondia dentro de campo, lógico. Porque foi algo que também me ajudou a me fortificar, a ser forte, a estar preparada para os obstáculos que a vida
vinha a colocar na minha frente. Hoje em dia eu procuro usar esse exemplo para mostrar e para empoderar as meninas, principalmente, a seguir o seu objetivo. Para mim é uma honra muito grande ser embaixadora da boa vontade da ONU Mulheres e me deixa super feliz porque usa a minha história, o meu trabalho, a minha determinação, perseverança para chegar aos meus objetivos. Eu quero dizer que estou aqui de coração, entregue nesse trabalho, a mandar uma mensagem para você de positividade e que isso faça a diferença na sua vida. Super legal a experiência dela, né? Mostrando que no futebol também tem espaço para nós mulheres. E nas religiões, algumas também vêm mudando a sua visão com relação a esses papéis desenvolvidos por homens e por mulheres. Mas é sempre bom lembrar que cada religião foi construída dentro de uma cultura, dentro de um tempo e dentro de um espaço. Por isso, essas culturas diferentes convivem todas em harmonia. E não é para a gente fazer julgamento de valor, dizer aquela religião é atrasada, aquela religião é isso, aquela é aquilo, por conta dessa diferença de atuação de homens e mulheres. É uma questão cultural. E como toda questão cultural e religiosa, deve ser respeitada, mesmo que a gente pense diferente. Vamos para a nossa atividade, então? Acompanhe a leitura comigo. Nós vimos que, de acordo com a cultura, a região e o tempo histórico, as religiões representaram suas divindades de diferentes formas. Também aprendemos sobre como elas se organizam na divisão de papéis entre homens e mulheres. Próxima parte do texto para você acompanhar a leitura comigo. Na sociedade, mesmo fora dos padrões religiosos, homens e mulheres recebem diferentes atribuições. Mas com o passar do tempo, isso vem mudando. Escreva tarefas que eram masculinas e que hoje já são desempenhadas por homens e mulheres. Então você vai escrever lá no seu caderno tarefas que antigamente eram só masculinas. Na aula que a gente falou sobre isso, eu dei um exemplo. Lembra? Dirigir caminhão era uma tarefa exclusivamente masculina. Mas hoje nós já temos mulheres que dirigem caminhão. Então eu vou pedir para você copiar esse pedaço do texto e escrever no seu caderno pelo menos 3 tarefas que eram só dos homens e que agora as mulheres também podem realizar. Copia lá que eu te espero.
Agora que você já escreveu aí no seu caderno pelo menos 3 tarefas que antes eram só dos homens e que hoje as mulheres já podem desenvolver, eu vou te convidar para um desafio. Representar ou por uma maquete ou alguma coisa que lembre essa tarefa que era realizada só por homens e que agora as mulheres também podem fazer. Como eu usei o exemplo de dirigir caminhões e ônibus, eu trouxe ali a imagem para você ver de um caminhão feito de caixinha de leite e um ônibus feito de caixinha de pasta de dente, só para você se inspirar aí nessa sua tarefa. Então, dessas 3 que você anotou aí no seu caderno, que antes só os homens podiam fazer e hoje as mulheres também podem, você vai escolher uma dessas 3 e você vai fazer uma criação que lembre isso. Pode ser, como eu fiz ali, uma caixinha em forma de ônibus para lembrar ser motorista, mas pode ser alguma outra coisa que lembre essa tarefa, pode ser uma representação por maquete, pode ser um desenho, alguma representação que você construa aí na sua imaginação e que você consiga fazer, que lembre essa tarefa, que demonstre o que antes só os homens podiam fazer e que hoje as mulheres também fazem. Combinado? E essa era a nossa revisão de hoje. Mas como eu falei para você, não é a nossa última aula. A nossa última aula é na semana que vem. E na semana que vem, a gente vai ter uma aula muito especial. Tá recheada de coisas legais para a gente aprender. Tem muita coisa bacana que vai aparecer nessa aula. E eu tenho certeza que você vai gostar muito das aprendizagens da semana que vem, porque eu fiquei muito feliz de trabalhar aí junto com várias amigas, várias pessoas bacanas para construir uma aula legal, combinado? Então fique bem, lave bem as mãos, tome muita água e se prepare para a semana que vem, que vai ser a nossa aula de encerramento de 2020, recheada de surpresas e de coisas legais. Até semana que vem!